Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Giovanni Armando, sou professor de Física da Escola Estadual Deus, Universo e Virtude, tá? E eu estou aqui para, conforme eu conversei com os alunos, estou aqui para dar uma explicaçãozinha do conteúdo do plano de estudo tutorado, né, o PET, né, do primeiro ano tempo integral, tá? A primeira matéria que vocês vão ver no tempo integral, tá? Será vetores, tá? Mas o que diabos é vetores? Vetores, gente, a gente pode falar que são setas, né? Simplesmente isso. Que elas nos orientam, nos indicam um caminho a seguir, tá? Aqui, deixa eu só habilitar a caneta aqui. Aqui nós temos duas coisinhas aqui, ó, duas palavrinhas aqui, dois conjuntos de palavras, né? Vetoriais, grandezas vetoriais e escalares. Para a gente compreender um pouco onde que a gente aplica vetores, a gente precisa saber a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais, tá ok? Vamos lá. Primeiramente, grandezas escalares. Bom, grandezas escalares são aquelas que só precisam de um valor numérico, eu não preciso de mais nada, só isso já é suficiente para eu ter um entendimento do que eu estou falando, tá? Quando eu falo de grandezas, é tudo aquilo que é mensurável, tudo aquilo que é medido, tá? É tudo aquilo que eu consigo medir. Então aqui a gente tem exemplos aí de tempo, comprimento, densidade, carga elétrica, temperatura, né? Por exemplo, a hora que eu falo assim, eu almocei meio-dia, eu preciso de mais alguma informação de tempo ou só meio-dia já é mais do que suficiente para mim? Tá? Um outro exemplo, a minha altura é 1,79 m. Eu preciso de mais alguma informação para falar da minha altura? Tá? Então, esse comprimento de 1,79 m é mais do que suficiente para mim. Um outro exemplo aí, olhando aqui, ó, temperatura. A temperatura hoje está 20 graus Celsius. Eu preciso de um outro exemplo, de um outro complemento para quantificar essa temperatura? Não, né? Então, grandezas escalares são aquelas onde que somente o valor numérico era suficiente para eu quantificar. Eu já tenho um entendimento somente com o valor numérico, tá? Já as grandezas vetoriais, tá? Somente os valores numéricos não são suficientes, tá? Eu tenho alguns exemplos ali, ó, de força, deslocamento, velocidade, campo magnético, aceleração e dentre outros, né? Entre milhares ali. Tá. Vamos pegar o exemplo de força. Se eu chegar para vocês e falar assim, ó, aplica uma força de 10 newtons nessa mesa, tá? A pergunta é, tá, aplicado a força como? Você empurra, você puxa, você levanta, você aperta, o que você faz? Né? Falta informação para mim. Eu não sei o que eu vou fazer. Se eu falar para duas pessoas diferentes, aplica uma força de 10 newtons nessa mesa, essas duas pessoas vão aplicar essa força de 10 newtons de maneiras diferentes, porque eu não dei dado suficiente para que ela consiga fazer o que eu estou querendo. Então eu preciso, além da intensidade que eu quero, do módulo que eu quero que seja aplicado, eu preciso dar algumas outras coisinhas. Eu falo assim, por exemplo, aplique uma força de 10 newtons na horizontal. Ficou mais fácil. Opa, na horizontal, podia ser na vertical ou podia ser inclinado, né? Beleza. Então aplica uma força de 10 newtons na horizontal. Beleza, mas para frente, né? Para frente aqui assim, para trás, para esquerda, para direita, para que lado que eu tenho que aplicar essa força na horizontal? Então eu preciso de um outro dado. Eu já tinha a direção, né, que é a horizontal. Agora eu preciso de um outro dado. Eu preciso saber se é da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de baixo para cima, de cima para baixo, tá? Eu preciso desses dados para eu complementar. Então, as grandezas vetoriais eu preciso ter módulo, direção e
sentido. Tá ok, gente? Beleza. Aqui, ó, aqui eu falo o que é cada uma dessas coisas. Ó. Módulo é o valor numérico da grandeza, né? Já relembrando que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Direção é a reta onde o vetor se encontra, né? Eu falaria até melhor, é o plano onde ele se encontra, tá? Mas vamos trabalhar só no 2D, vamos falar que é só a reta. Então ela pode ser horizontal, vertical, e tem um outro dado que eu não atentei aqui, ela pode ser inclinada ou oblíqua, né, que a gente fala, tá? Então pode ser horizontal ou vertical. E o sentido, né? O sentido é para onde a seta está apontando. Nesse desenho que nós temos aqui, ele demonstra bem isso. Ó. Módulo é o tamanho, né, a intensidade desse vetor. Tá? A direção, se é horizontal, vertical, né, inclinada. E o sentido para a direita, ou da esquerda para a direita. Né? Pode variar aí. Tá ok? Soma de vetores, né? Soma de vetores, a gente pode. Aqui eu tenho um desenho ali de um cabo de guerra, né? Onde nós temos os meninos puxando para um lado e as meninas puxando para o outro. No caso de uma soma de vetores, olha só, nesse caso desse cabo de guerra dessa figura. Então eu tenho alguém fazendo força para cá e alguém fazendo força para cá. Se a corda não está mexendo para lado nenhum, né, está parada, significa que as meninas, essas 3 meninas da figura, têm tanta força quanto os 3 meninos, tá? Então a intensidade delas é a mesma. Mas vamos supor que as meninas apliquem 40 newtons e os meninos 30. O que aconteceria, né? Essas meninas, a corda ia puxar para o lado delas, tá claro? A corda começaria a ir para o lado delas aqui, com uma intensidade de 10 newtons, porque eu tinha 40 delas, menos 30 dos meninos que estão puxando. Então, se eu tenho na mesma direção, no mesmo plano, na mesma direção, que no caso aqui é horizontal, se eu tenho uma força puxando para um lado e uma força puxando no sentido oposto, essas forças, esses vetores, né, na verdade, esses vetores se subtrairiam, tá? Agora se imagina o seguinte, gente, uma outra situação. Eu tenho aqui um carro, meu carro acabou a bateria, né? Meu carro acabou a bateria e parou no meio da rua. Aí eu começo a empurrar ele. Nisso aí chega alguém para me ajudar a empurrar esse carro e começa a empurrar ele comigo, tá? Eu aplico uma força de 30 newtons no carro. A pessoa que chegou para me auxiliar aplica uma força de 40 newtons. Então o que acontecerá? A gente vai empurrar o carro, tá? A gente está na mesma direção e no mesmo sentido. Então a força aplicada no carro será de 70 newtons, que é a soma das duas forças. Tá ok? Então, ó, vamos resumindo toda essa história de soma de vetores. Se eu tenho a mesma direção, seja ela horizontal ou seja ela vertical, se eu tenho 2 vetores, cada um num sentido, eu vou subtrair. Se eu tenho 2 vetores no mesmo sentido, eu vou somar. Tá claro isso, gente? Sentidos opostos, subtraio. Mesmo sentido, somo. Tá ok? Agora a gente tem alguns métodos aqui de soma de polígonos, tá? Soma de vetores, desculpa. Esse é o método do polígono. Esse também é o que eu gosto de chamar de um método elefantinho. Deixa eu tentar dar um zoom nele aqui. Deixa eu pôr a mãozinha, fica mais fácil. Aqui, ó. Eu tenho 4 vetores aqui, ó. O vetor A, o vetor B, o vetor C. E eu não pus aqui, né? Aqui, deixa eu pegar a caneta aqui, gente. Esse aqui é o vetor D. Beleza. O que acontece, gente, ó? Esses vetores aqui, como é que eu vou somar eles? Eu quero saber o seguinte, ó. Eu quero saber o A mais o B mais o C
mais o D. Eles vão me dar um vetor resultante R. Tranquilo? Eu vou somar todos eles. Como é que eu somo? Esse é o método do elefantinho, né? Quando eu aprendi isso no colegial, né? no ensino médio, eu aprendi pelo método do elefantinho, que é a tromba de um no rabinho do outro, né? Não sei se já viram que em desenho, que os elefantes vão todos alinhados assim, ó, um atrás do outro, e aí a tromba de um vai segurando o rabinho do outro, assim eles vão, tá? Então olha só, na seta vem essa seta aqui, ó, ela vem aqui embaixo, aqui, essa seta, deixa eu piscar aqui, fica mais fácil da gente enxergar, né? Essa setinha aqui, ela tem que estar encontrando com esse cara aqui, tá? Eu vou ir mudando as cores para a gente ficar visualizando. Esse cara aqui, ó, tem que bater com esse cara aqui, tá ok? Vou fazer essa outra aqui. Esse cara aqui tem que bater com esse cara aqui. Tá dando para entender, gente? Ó, a seta de um tem que encontrar com a bundinha do outro, tá? Então é assim que a gente faz. Esse é o método do elefantinho. Eu vou passar o próximo slide que eu já montei ele. Opa, peraí, deixa eu tirar o zoom. Olha aqui, ó. Compara aqui, gente, ó. O A tinha 3 espaços, ele continua tendo 3 espaços aqui. O B é um inclinado, tá vendo? 2 para cima e 3 para a direita. 2 para cima, 3 para a direita. O C é só verticalmente para baixo, 4 verticalmente para baixo, 4 unidades, né? Vamos chamar que cada quadradinho desse aqui, ó, cada lateral desse quadrado tem uma unidade. Ah, mas professor, que unidade que é? Qualquer uma, tá? Por enquanto a gente vai trabalhar assim. Esse cara aqui vale uma unidade, tá? Opa, deixa eu destravar aqui. Beleza. Então olha só, a resultante agora, gente, deixa eu dar um zoom aqui pra gente enxergar esse cara aqui, ó. A resultante ela vai, tá vendo, ó, do comecinho aqui do A, né? Ele começa aqui e termina aqui o A, né? Ele começa aqui, ó, e termina aqui. Então ele vai do comecinho do A até o final do D, tá? Essa vai ser a minha resultante. Esse é o método que a gente chama de método do polígono, onde a gente vai ligando um no outro assim, tá ok? Nós temos também o método do paralelogramo. Esse cara aqui eu não fiz ele, que eu tô lembrando aqui, mas eu vou fazer ele agora aqui. Olha lá, eu ponho uma setinha aqui. Deixa eu fazer de novo aqui, gente. Eu vou fazer com uma linha mais grossa um pouquinho. Então, ó, eu tenho aqui uma setinha. Não precisa ser tão grossa não, mas agora já foi. E outra aqui, ó, fazendo um outro parecido. Como é que eu uso o método paralelogramo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar uma paralela a esse cara de baixo, ó. Quantos quadrados tem? 4. 2, 3, 4. Tracei uma paralela a ele. E traço uma paralela ao outro carinha ali, ó. Tá? Esse aqui faltou fazer só as setas, né, de orientação, ó. Tinha sido de outra cor, mas tá valendo. Já foi. Tá? E eu quero saber a resultante. A resultante, gente, vai ser... Acho que tá muito grossa essa linha aqui. Vou dar uma diminuída aqui. Peraí que deu ruim. Aqui eu quero vermelha. A resultante vai ser aqui, ó. Tá? Isso aqui é o seguinte, imagine duas pessoas, eu tenho um barco aqui, né? Tem um barquinho. Dá pra ver que eu sou um ótimo desenhista. Eu tenho um barquinho, esse barquinho está sendo puxado por duas pessoas, uma em cada lado do rio, tá? Uma em cada lado do rio, está sendo puxado. Então o barquinho, ele não vai para a margem direita nem para a margem esquerda. Ele vai pegar esse sentido aqui, ó. Tá? Ele vai continuar indo para o meio do rio. Tá? Pelo meio do rio. Tranquilo? O método paralelogramo. E nós temos também o método das projeções. Esse método é muito usado, tá, gente? Quando a gente for mexer lá em dinâmica, né? Eu espero que dê para a gente mexer com dinâmica esse ano.
a gente vai usar muito esse método das projeções, mas muito mesmo. Esse é o mais importante de todos. Os outros são só para... Tanto é que eu passei bem rapidamente. Mas o mais importante é esse aqui. Ó. Como é que funciona? Eu vou chamar aqui, ó, num plano cartesiano, né? Que eu também comi bola aqui, eu não pus o valor, mas aqui é um Y e aqui é um X, né? Aqui é um Y e aqui é um X, tá? Nesse plano cartesiano, o que que acontece? Eu vou trabalhar com as projeções desse cara aqui. Então imagine, primeiramente eu ponho uma luz aqui, ó, tá? Isso aqui é uma luz mais moderna, tá, gente? Uma luz aqui. Então essa luz, ela vai projetar, vai fazer uma sombra aqui, ó. Essa sombra eu vou chamar de Fx, tá? E eu vou pôr uma outra sombra aqui, uma outra luz aqui, ó. E ela vai fazer uma projeção aqui que eu vou chamar de Fy, tá? Então o que que acontece, ó? Olha só como é que eu fiz isso. Eu peguei, ó, o meu vetor F tá aqui, tá? Ele começa aqui embaixo e vai até aqui em cima aqui, ó, tá? Então onde ele terminou, eu faço a projeção dele em X, tá? E onde ele terminou aqui, eu faço a projeção dele em Y. Com isso, eu tenho um Fx e um Fy, tá? Bom, com isso tudo que eu passei para vocês, gente, dá para vocês começarem a fazer os exercícios lá da apostila do PET, tá? São bem simples, dá para vocês brincarem um pouquinho. E conforme eu falei no grupo, né, posteriormente eu vou gravar um outro vídeo explicando como resolver aqueles exercícios e passar uma listinha, tá, de exercícios. Antes eu tenho que fazer uma outra coisa lá, que eu vou passar como é que chama aquele negócio? Vou passar fugiu o nome agora, meu Deus. Tá. Um Google formulário para algumas perguntinhas que vão me ajudar, vão me nortear a como eu vou fazer essa atividade para vocês, tá bom? Bom, espero que tenham gostado dessa mini aula, e a gente vai conversando. Qualquer dúvida me chamem no privado, tá? Vou disponibilizar esse vídeo aqui no YouTube e passar o link lá no grupo para vocês. Beleza, gente? Até mais. Pessoal, voltei aqui que eu esqueci de passar uma coisinha para vocês, tá? Eu tenho um aplicativozinho aqui que ele é o seguinte, ó. Deixa eu só fazer um lancezinho aqui para ficar melhor pra gente ver. Bom, beleza, ó. Esse aplicativo, tá? Ele mostra isso que a gente acabou de ver. Eu vou pegar um vetorzinho aqui, ó. Coloquei ele aqui embaixo, vou arrastar ele até aqui, por exemplo, tá? Eu vou pegar esse outro vetor, vou pôr ele aqui e eu vou girar ele aqui assim. E tá vendo, ó? Eu tenho dois vetores somados aqui, ó, tá? Como é que funciona isso, ó? Eu venho, habilito aqui, ele vai me dar o resultado da soma dos dois. Olha só que legal. Tá vendo? Justamente o que eu falei, ó. Né? Ele começa aqui e termina ali, ó. Tá? Vou tirar esse vetor aqui. Vamos colocar mais um terceiro vetor, ó. Para baixo? Não, vou pôr para cá, ó. Girar ele aqui, ó. Aqui assim. Eu peço para somar, tá? Somei, olha só o que deu. Tranquilo? Olha só, vou fazer um outro teste aqui. Vou zerar isso aqui. Eu vou pôr um vetor aqui, ó. E outro vetor B
aqui, só que ele em sentido oposto, tá? Lembra que o ponto de conexão, como é que eu posso marcar esse ponto aqui? Tá, vocês lembram onde que é o ponto de conexão aqui? Vem no 20 aqui, né? Então, olha só, põe a soma. Ela ficou escondida aqui, ó. Deixa eu pôr aqui pra cima que daí dá pra gente ver. Olha só, como o ponto de conexão é bem aqui, ó. Ele ficou a soma desses dois vetores, ó. Como eu estou puxando para um lado e outro para o outro, ele ficou a diferença entre eles, né? Aqui eu tinha dois quadrados maiores no A e um quadrado menor no B. Então a diferença entre os dois deu um quadrado só para o lado do A, né? Que é da esquerda para a direita, tá? Tira a soma aqui. Uma outra situação que eu vou fazer é o seguinte, eu vou inverter esse bichinho aqui, ó. Coloquei os dois, gente, olha só, na mesma direção e no mesmo sentido. Então a soma dos dois, ó, olha só, ficou claro, tá? Deixa eu ver se essa aqui mostra os componentes aqui. Mostra. Tá, vou zerar aqui. A parte dos componentes que eu falei, ó, vou pôr aqui no meio para ficar mais fácil da gente enxergar. Por aqui assim, tá vendo, ó? Então eu tenho vamos por aqui, tá de 5 em 5, 5 unidades aqui de altura e 10 unidades aqui de comprimento aqui, ó, tá? Então eu vou pôr os componentes dela. Olha lá o que eu falei sobre componente, tá? Eu tenho aqui na horizontal aqui, eu tenho a componente horizontal que eu chamei lá de FX, aqui no caso eu tenho que chamar de AX. E eu tenho a componente vertical, né, que lá eu chamei de FY, aqui eu vou chamar de AY. Tranquilo? Fica muito mais fácil a gente trabalhar com as componentes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo na hora de fazer os exercícios lá, vocês vão ver como que fica muito mais fácil a gente trabalhar com componente, ao invés de a gente trabalhar com regra de paralelogramo, aí tem que usar a lei dos cossenos, coisas que vocês não viram ainda, tá? Então é mais simplesinho assim, tá? Beleza, pessoal? Agora sim, né? Vamos voltar lá para a apresentação. Eu não pus a última aqui. Muito obrigado, tá? E até mais.